Olá, minha gente, tudo bem? Vamos conversar novamente sobre Marc Chagall. Ele que nasceu na Bielorrússia, numa pequena cidade chamada Vitsby, em 7 de julho de 1887, e perto de completar 100 anos, em 1985, faleceu em Paris. Ele se muda para Paris para continuar seus estudos. Ele começou como uma pessoa que estagiava na casa de um retratista, mas como judeu, como vinha de uma família judaica, sofreu perseguições e acaba indo primeiro para São Petersburgo, depois escolhendo Paris para se instalar como artista. É um artista de uma produção muito intensa, tem muitas obras do Marc Chagall. Essa litogravura que vocês estão vendo aqui, ela traz um pouco dessas características da Bielorrússia, dessa lembrança, né, da Rússia que ficou para trás. Não é possível ver, mas esse personagem que aparece aqui é como se fosse um sacerdote, uma figura referente, né, dessa Rússia que foi deixada pelo artista, pelo Marc Chagall. E a gente já falou em outro vídeo sobre ele, um quadro chamado A Noiva, que aparece no filme Notting Hill, né, um lugar chamado Notting Hill, com a Julia Roberts e o Hugh Grant. E aqui, as outras personagens, vocês podem ver por esses três reis aqui, que lembram muito os três reis magos, né? Essa característica da Rússia muito ortodoxa, né, que tem todas essas influências folclóricas, todas essas referências de uma história muito marcante culturalmente, né? Então, o Marc Chagall vai se mudar para São Petersburgo, depois para Paris, mas não vai abandonar essas memórias da família judaica, né? Essa memória de uma família que viveu nesse ambiente de uma tradição judaica e sobretudo, de uma devoção muito grande, né, de uma tradição em relação aos princípios da Torá, né, que a gente sabe é o que rege a religião judaica, que depois foi transformada também no judaico-cristianismo, né, em virtude das transformações, né, que o judaísmo foi sofrendo, e ainda assim muito se remete ao Antigo Testamento, Novo Testamento, mas que há muita influência na religião chamada católica, dessas bases do Antigo Testamento e também do livro máximo da religião judaica, que é a Torá. Então, o Miyoshi Zakharovsky Chagallov, ou Marc Chagall, né, foi pintor, gravador, pintou em pedra, ou seja, produziu litogravuras, foi vitralista, produziu também vários vitrais, nasceu nessa família judaica de origem muito humilde e com uma quantidade de filhos muito grande, né? Foram 10 filhos, eram 9 irmãos, na cidade de Vitsby. Ele nasce no ano de 1887. A gente sabe que a Rússia vai passar por várias transformações políticas, sociais, econômicas, sobretudo com a Revolução de 17, mas que as famílias judaicas vão sofrer muita perseguição no final do século XIX e início do século XX. Uma característica que já nasce com Chagall, essa sua vocação para as artes, né? Seus dons artísticos se manifestaram já na infância. Ele vai trabalhar no ateliê de um retratista muito famoso na cidade natal de Vitsby, e depois se muda para São Petersburgo para aprimorar as suas habilidades, né? Na sequência, agora já no século XX, né, em 1910, ele se muda para o centro da produção artística. É muito intensa a troca cultural e artística em Paris, né?
são considerados assim anos de ouro, né, para a Cidade Luz, esses anos que dão início ao século XX e que finalizam também o século XIX. Então, a capital francesa vive a grande eclosão das artes, e o Chagall se muda para Paris em 1910, vivendo lá nesse período, né, em contato com outros artistas, muita gente que vinha produzindo também no campo não somente das artes plásticas, né, mas também da literatura. Ele conheceu o Amadeu Modigliani, que a gente sabe é também um pintor muito importante, o Guillaume Apollinaire. Ele é influenciado pelos vanguardistas, né, especialmente recebendo influências de um Pablo Picasso, dos que faziam a corrente do fauvismo, né, as feras do movimento fauvista, mas ele é mais associado ao movimento do Van Gogh, o holandês Van Gogh, que é o surrealismo, também chamados ambos de pós-impressionistas, né? Ele pinta um outro quadro, deixa eu ver se eu tenho esse outro quadro aqui para mostrar para vocês, que é chamado de O Soldado Bebe e Eu e a Aldeia, muito marcadamente, né, remetendo-se à questão da influência da cultura belicista, né, desse país de sua origem. Vamos ver se eu consigo recuperar aqui esse outro quadro dele, e que vocês vão ter mais ou menos uma ideia do que eu estou falando. Aqui a gente vê a parte mais cultural, né? Vocês veem aqui essa presença dos magos, e que lembram os 3 reis magos, mas vamos ver esse aqui, O Soldado Bebe e Eu e a Aldeia. A gente tem somente fragmentos, né? Mas esse soldado aqui que está esperando o gole de sua bebida, né? Aparece na tela já transfigurado, com algumas partes do corpo destacado de forma ali ainda não cubista, mas com alguns traços do surrealismo, né, que influencia bastante essa produção artística de Marc Chagall. O surrealismo, só para a gente se lembrar, é esse movimento artístico que vai trazer, sobretudo, o que está no subsolo, no subconsciente dos artistas. Não é alguma coisa que dialoga de frente com o real, mas de forma mais etérea, mais difusa, de forma a buscar alguma coisa que está em camadas subterrâneas desse lugar do inconsciente, né, do que a gente chama de subconsciente. Então, esse trabalho do Marc Chagall lembra bastante também essa condição dele, né, de um judeu perseguido no período de guerra e observador desses comportamentos, né, do soldado, aqui o soldado Bebe e Eu e a Aldeia, desse comportamento, dessa figura militaresca que sempre ameaçava a integridade, inclusive física, né, dos artistas. Mas aqui, de forma muito bem-humorada, ele traz aí a condição de soldado já deteriorado, né, com a sua mão aí à espera de um bom gole de vodka. Então, é essa obra do Marc Chagall que é interessante que a gente perceba o quanto esse lugar político, social, essas transformações influenciaram a obra do Marc Chagall. Mas ele é, sobretudo, associado à ideia da fantasia. Eu falei no outro vídeo sobre o quadro A Noiva, que traz esse aspecto do amor, né? Então, a questão do universo etéreo, as sensações, os sentimentos, essa forma de fazer aflorar as estesias mais profundas e mais misteriosas nas relações humanas, é uma característica bem importante da obra de Marc Chagall. Então, eu espero que vocês criem o máximo de intimidade com essa obra. A gente teve a chance de mostrar também esse outro quadro, né? Será que eu consigo modificar aqui a imagem para que vocês possam ver novamente essa litogravura, né, com os 3 reis aqui, as figuras ortodoxas, essas figuras
da cultura popular, né? Como, por exemplo, essa figura aqui, esse animal, né? Essa cabeça aqui de cavalo toda colorida, com a crina colorida, esses enfeites, trazendo muito a importância dessa cultura bielorrussa, essa cultura marcadamente influenciadora, né? E muito marcante e muito influenciadora da obra do Chagall, né? Marc Chagall. O nome dele é impronunciável, minha gente, para a minha pessoa em russo, mas vamos lá, o Moishe Zakharovich Chagall ou Marc Chagall. O importante é que a gente se lembre do aniversário dele. Muito em breve estaremos comemorando uma data mais redonda aí do Marc Chagall, né? Ele que nasceu em 1887 e faleceu em 1985. Então, muito em breve vamos poder estar relembrando aí a data da morte de Chagall. Esse quadro especificamente, né? Ele já comemora 110 anos, o do soldado. Deixa eu voltar ele aqui, a imagem do quadro do soldado, que é de 1912. Então, vamos lá, aqui, colocar novamente a imagem do soldado, Bebe e eu e a aldeia. Esse quadro aqui é de 1912. Então, tá aí, uma obra do Chagall que já comemora seus... já comemora aí agora, já passou, né, do período de seu centenário, está entre nós aí há 110 anos. O soldado Bebe e eu e a aldeia, de Marc Chagall. Até a próxima aula, então. Espero que vocês fiquem conectados e conectadas, e sejam sempre muito bem-vindos aqui ao canal para que a gente converse sobre a obra desses artistas, mais especificamente aqui, estivemos falando sobre Marc Chagall, nascido a 7 de julho de 1887, na Bielorrússia, né, em Vietnã, e um artista considerado surrealista ou pós-impressionista, mas tido como uma das grandes referências do surrealismo, assim como Van Gogh. Até a próxima aula. Tchau.